Bom, vamos à nossa aula da Escola da Inteligência. Semana anterior eu pedi para vocês acompanharem a leitura junto com o áudio que está no nosso Play Music e fazer aí um resumo no nosso caderno de língua portuguesa, porque a gente não tem um caderno específico, né, da Escola da Inteligência. Então, fazer um resumo sobre a história, né, do livro que salvou o Grilo de Galá, fazer o resumo lá no caderno, e hoje nós vamos fazer as atividades propostas pelo livro, tá? Então aqui, a partir da página 119, né, a gente vai ver a proposta. Primeiro a gente tem um trecho da história que vocês irão fazer a leitura desse trecho e repensar aí se ficou algum detalhe da história que você ainda não compreendeu, né? Então a gente vai pensar e repensar a história do Grilo de Galá, né? E como esse livro salvou a vida do Grilo de Galá. A partir da página 121, nós temos a proposta de atividade, que é com os trechos da história, né? Então, a partir desses trechos da história, o livro propõe que a gente fizesse em grupo, mas estamos em casa, vamos todos fazer no nosso livro, tá? Então, lá, a primeiro trecho diz assim: meu jovem, exercícios fortalecem os músculos, o que é bom, mas ler livros fortalece a mente, o que é melhor ainda. Os dois exercícios são importantes. Que tal você começar a ler mais livros, Totó? Então, isso aqui é um conselho que o professor Corujão estava dando para o Totó, o macaquinho, para que ele começasse a ler, que ele desse importância, da mesma maneira que ele dava importância aos exercícios físicos, que fortalecem o corpo, ele também deveria dar importância à leitura, que fortalece a mente. Número 1, por que os livros fortalecem a mente? Então, da mesma forma que o exercício fortalece o corpo, então quando você malha, você estimula o seu corpo, quando você lê, você estimula a sua mente, e isso vai fazendo com que ela se fortaleça, com que ela aprenda mais, com que ela consiga compreender melhor as coisas, né? Número 2, por que é importante ler livros? Exatamente para aprender mais conhecimento, né? Quando você lê, você tem acesso ao conhecimento que está naquele livro, automaticamente você está aprendendo mais, né? Na página 122, o hábito é algo que você faz sempre e muitas vezes com prazer. É como praticar um esporte novo. No começo é difícil, mas quanto mais pratica, mais aprende. Quanto mais aprende, mais tem prazer em praticar. Cria-se um hábito. Saiba que quanto mais você lê, mais terá o prazer da leitura. Se você ler livros, pouco a pouco vai descobrir que pode viajar sem sair do lugar. Então, número 1, como podemos viajar com a leitura de um livro? Através da nossa imaginação, né? Quando eu pedi lá na aula anterior que vocês ouvissem primeiro, se possível fechassem o olho, é porque a imaginação tem esse poder de nos levar para outro lugar. Fisicamente a gente permanece no lugar, mas a nossa imaginação consegue nos levar para outros lugares, né? Número 2, ter o hábito da leitura é importante por quê? Porque quanto mais você lê, quanto mais você tem o hábito da leitura, você aprende mais, né? Tudo isso é em relação aqui ao conhecimento que a gente consegue aprender, né? Consegue obter na nossa vida, tá? E na página 124, terceiro e último trecho, diz assim: o que é conhecimento, professor? Total pergunta. Conhecimento é o alimento da inteligência. Adquirimos conhecimento ao aprendermos coisas importantes com os nossos pais, com quem cuida de nós e com os nossos amigos e com os livros. Conhecimento é o conteúdo dos livros, Quanto mais você lê, Totó, mais conhecimento terá. Aí Totó responde: não sabia que a nossa inteligência precisava de alimentos para se desenvolver. Na número 1, ter conhecimento é importante por quê? O conhecimento, ele
faz com que a gente se beneficie dele, né? Por exemplo, o diga lá, quando ele estava naquela situação lá com o sapo, se ele não soubesse a distância do pulo do sapo e o tamanho da língua do sapo, ele ia conseguir se safar? Não, né? Porque ele não sabia ele calcular essa distância, então ele não ia conseguir se safar. O fato dele saber a distância do pulo e o tamanho da língua fez com que ele tomasse uma diferença, né? Corresse uma diferença e o sapo não conseguiu pegar.